Nosso último tema desta segunda-feira, meu povo. Vamos para o último tema? Direito de greve do agente público. O que vocês acham, gente? Que o agente público pode fazer greve ou não pode? A resposta mais correta é: depende de que tipo de agente você está falando, que função que ele exerce. Temos algumas diferenças, beleza? A princípio, lembra, onde eu vou encontrar na lei o direito de greve do agente público? Existe. A Constituição Federal, no seu inciso 37, no seu artigo 37, que fala lá dos princípios da legalidade, lembra? Da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Ele também fala, esse artigo 37, no seu inciso 7º, que todo agente público tem o direito de fazer greve, nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, o que diz o artigo 37, inciso 7º? Que o agente público ele pode fazer greve nos limites definidos em lei específica. Quem acha que essa lei existe? Ela não existe. Uma lei específica para o agente público não existe regulamentando esse direito de greve. Ela não existe. Então, embora é a mesma coisa que a avaliação periódica do agente público. Está na Constituição Federal, mas não tem uma lei que regulamente essa possibilidade. Então, embora a Constituição Federal preveja a possibilidade de greve do agente público, ela condiciona esse direito de greve a uma lei específica que delimite esses limites, essas regras, que regulamente essa situação. E esta lei não existe. E agora é um ponto importante que o Supremo Tribunal Federal entra com tudo nesse lance, tá? Até 2007, até o ano de 2007, o Supremo Tribunal Federal, ele entendia que inexistia a possibilidade do agente público exercer esse direito de greve. Então, até 2007, o agente público não podia fazer greve, mesmo estando previsto na Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 7º, o Supremo Tribunal Federal entendia que o agente público não proveniente de cargo efetivo não poderia fazer greve, tendo em vista a ausência de uma lei específica que regulamentasse esse direito. Tá ok? No entanto, a partir de 2007, com base nas leis privadas referentes à greve, tem uma lei de greve número 7.783 de 89, o STF, o Supremo Tribunal Federal, passou a entender, passou a permitir que os agentes públicos fizessem greve. Então vamos lá, como que é, professor? Vamos lá, vamos relembrar. Então, o direito de greve do agente público proveniente de cargo efetivo está previsto na Constituição Federal, artigo 37, inciso 7º. No entanto, este inciso condiciona esse direito à existência de uma lei específica que o regulamente. Essa lei existe? Não. Primeiro ponto. Segundo ponto, até 2007, o Supremo Tribunal Federal considerava ilegal qualquer tipo de greve realizada por agente público. Então ele entendia que o agente público não poderia fazer greve. No entanto, a partir de 2007, o Supremo Tribunal Federal começou a permitir que o agente público fizesse greve, exercesse esse direito de greve com base em leis da iniciativa privada, tais como a lei de greve, que é 7.783 de 1989. Primeiro ponto, resolvemos aí a linha demarcatória no que tange ao direito de greve do agente público, só que é assim, vocês acham que o Supremo Tribunal falou, vai lá e faz greve? Pode, do jeito que você quiser. Lembra que a gente já falou? Quais são os tipos de serviços que a administração pública oferece? São serviços públicos essenciais.
Um dos princípios que carregam esses serviços públicos é o princípio da continuidade. Por serem essenciais, esses serviços eles têm que ser contínuos, eles não podem ser paralisados. Então, é óbvio que o Supremo Tribunal Federal ele autorizou o direito de greve, passou a considerar legal esse direito de greve do agente público. No entanto, ele impôs algumas condições. Ele impôs a observância de alguns critérios para que o agente público possa exercer este direito de greve. E quais são esses critérios, gente? Vamos lá, vamos falar do primeiro. O primeiro critério é a necessidade do agente público cientificar a administração com antecedência mínima de 72 horas da paralisação mediante comunicação formal, ou seja, por escrito. O agente público, para que possa exercer esse direito de greve, ele tem que comunicar à administração pública com 72 horas de antecedência da realização deste ato grevista, de maneira formal, se possível através de notificação, por escrito. Tem que ser uma maneira formal. A administração pública tem que ser comunicada de maneira inequívoca que esses agentes públicos irão realizar uma greve, irão entrar em greve. Então, o primeiro requisito, gente, comunicação prévia pelo movimento grevista de 72 horas à administração pública de maneira formal, ou seja, por escrito. Uma segunda característica, um segundo critério imposto pelo Supremo Tribunal Federal. Esta paralisação, ela tem que ser parcial. Os agentes públicos que exercem determinada função, vamos pensar, como é que todos os médicos públicos, aí já pensou se todos de uma hora para outra realizassem, não vamos mais atender os doentes, a gente fica sem saúde? E se todos os professores resolvessem cruzar os braços, nossos filhos ficam sem educação, nós mesmos, tá? Então, um segundo critério a ser observado pelo movimento grevista referente a esses agentes públicos é que esta paralisação ela deve ser parcial, deve ser assegurado o funcionamento dos serviços essenciais pelo menos em cota mínima, a fim de garantir a continuidade da prestação do serviço público. Princípio da continuidade. Em regra, os serviços prestados pela administração pública são serviços essenciais, nos quais o princípio da continuidade tem que ser observado. Por tal motivo, um dos critérios impostos pelo Supremo Tribunal Federal para que o agente público possa exercer o seu direito de greve é que esta paralisação ocorra de maneira parcial, a fim de que seja garantido pelo menos o funcionamento em cota mínima desses serviços essenciais. Legal? Isso é muito importante também. E um terceiro e último critério, uma terceira e última característica para que o agente público possa exercer o seu direito de greve é a seguinte situação. O que a CTF definiu? Que a administração pública deve proceder ao desconto no salário desses agentes públicos grevistas dos dias referentes à paralisação do exercício do direito de greve. Deve. Então vamos lá. Um critério imposto pelo Supremo Tribunal Federal. A administração pública
deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve. No entanto, se ficar comprovado, demonstrado que essa greve foi praticada por uma conduta ilícita do poder público, por uma conduta ilegal, irregular da administração pública, este desconto não poderá ser realizado. Então, qual que é a primeira parte? Os dias em que o agente público exercer o seu direito de greve, a administração pública pode ir lá e descontar do salário, da remuneração desse agente público os dias em que ele ficou parado, os dias que ele exerceu o seu direito de greve. Certo? No entanto, caso esse direito de greve tenha sido exercido por uma conduta ilegal, irregular da administração pública, esse desconto na remuneração do agente público não pode ocorrer. Show de bola? 3 critérios. Então, nós vimos que primeiro é a cientificação prévia, 72 horas da administração pública. Paralisação tem que ser parcial. E a terceira é o desconto, tem que ocorrer desde que não seja em virtude de uma conduta ilícita e irregular da própria administração pública. Agora eu pergunto para vocês, o policial militar, o policial civil, os membros que fazem parte das Forças Armadas referente à segurança pública, eles têm o direito de exercer greve? Não! Eles não podem exercer o direito de greve. Foi definido, embora o policial militar e o bombeiro esteja previsto na Constituição Federal, o STF sacramentou esse entendimento para todos os membros, para todos os agentes públicos que atuem diretamente na área da segurança pública. O que o STF, o que o Supremo Tribunal Federal definiu? O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área da segurança pública, ou seja, os agentes públicos ligados à área da segurança pública, policial militar, civil, polícia federal, membros das Forças Armadas, eles não podem exercer o direito de greve. Muito bom, gente! Acabamos mais uma aula dessa segunda-feira. Lembrando que nós falamos hoje de nepotismo, contratações temporárias, estabilidade e direito de greve dos agentes públicos. Um abraço e até a próxima!